Sejam bem-vindos a mais um Sem Clubismo aqui direto da página do Tamaneira Notícias. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite, Rodrigo. Boa noite, Elton. Boa noite aí a nossa audiência do TN. Então, Elton, esse final de semana tivemos o início do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar aí sobre as finais do Campeonato Paranaense, final do Campeonato Paulista. Então, está bem interessante aí esse programa de hoje. Hoje tem muita coisa pra gente falar, né? Tem bastante cor ditada que a gente vai dar também, né? Aí. E a gente gostaria de convidar aí ao telespectador aí, você que é torcedor, comente o que você achou sobre a estreia do seu clube, né? O que você achou da final do Campeonato Paranaense, do Paulista aí, dá a sua opinião e interage com a gente aí. E o que você achou também da estreia do seu time no Campeonato Brasileiro, né? Tanto Série A quanto Série B, que você achou que foi bem, não foi bem. Os times da capital, só o Atlético que venceu, né? O trio de ferro, os outros times, o Paraná acabou estendendo empate e o Coxa, infelizmente, perdendo o jogo, né? Então, vai deixando seu comentário, eu vou só ler as participações do pessoal aqui, já vai deixando seu comentário também pra gente. Queremos deixar um abraço aí pro pessoal que já está assistindo a gente, a Ângela Santana, a Joyce e o Emerson, que estão assistindo aí, sempre estão assistindo com a gente. Quem mais? O Leonardo Correia, a Magali Vaz, a Viviane Silva, a Solange Vieira, um abraço para vocês. Abração, sejam pessoal, bem-vindos. valeu. Vão compartilhando, chama o pessoal para participar e deixa sua pergunta, deixa sua corneta aqui também, né? Que a gente vai ler também aqui uma pergunta, qualquer coisa aí. O que você está achando do seu time, qual a sua expectativa? E vamos lá, né, Rodrigo? Vamos ver o que vai rolar aí. É verdade. E, Elton, nós vamos ter aquela novidade do Cartola essa semana ou na semana que vem? Acho que é nessa semana já, né? Nessa semana? Qual que é a novidade, Elton? Conta pra gente. Você quer que eu fale? Conta aí. Então, nós começamos uma liga lá no Cartola, a liga do Tamaneira, aqui do Sem Clubismo, né? Então a gente já iniciou lá, então a gente vai deixar para vocês participarem também lá. Depois, o que vai rolar, Rodrigo, mais ainda? Essa liga do Cartola, é só você procurar lá, Sem Clubismo TN, pode entrar nessa liga aberta aí e toda semana a gente vai colocar a tabela aí, quem pontuou mais aí, quem está avançando na tabela. Então você que gosta de futebol, que tem Cartola ou que você não tem ainda, mas fácil. É fácil fazer, né? O Brasileirão está começando agora aí para que a gente possa interagir, dar risada. O Elton começou muito bem, talvez ele possa dar algumas dicas para nós. Toda semana eu vou lançar as dicas lá de como você pega o que eu falar e não faz. Faz o oposto, assim, que dá certo. E dizem que vai rolar premiação, hein? Exatamente. Vai rolar premiação para os melhores colocados no final do ano, no final do campeonato, né? Exatamente. Aí, quem sabe até uma participação aí, né, Elton? Quem sabe, né? Os melhores aí. Legal. Então vai rolar premiação também, então... A gente está preparando uma parada bem legal, então podem participar lá com a gente. O Elton ele ficou bastante entusiasmado com a atuação do Coritiba na final do Paranaense, aí escalou metade do time do Coritiba. Eu coloquei metade eu fui muito clubista, coloquei os jogadores do Atlético, jogadores do Coxa, aí eu pensei, o Flamengo, vou colocar jogador do Flamengo, né? O Flamengo era o time do Brasil, aí perderam o jogo, cara. Eu também, cara. Coloquei os jogadores do Flamengo e o Flamengo perdeu, cara. Eu coloquei Muralha, cara, Muralha nem foi escalado. Aí trollaram, Mas né? legal. Se você quer participar, então pode procurar lá, Sem Clubismo TN, e participa lá da nossa liga pra gente interagir bastante, dar bastante risada aí. Tá bom, pessoal? Vamos brincar bastante. Então vamos começar então falando da final do Campeonato Paranaense, que foi na quarta-feira, né? Um jogo bem emocionante para quem pôde acompanhar. Foi o segundo jogo ali no Couto Pereira, né? Então o jogo foi definido ali nos últimos momentos do jogo que foi definido, já estava se caminhando já para... O jogo foi bem intenso, né? No primeiro tempo, o Coritiba fez 1-0, bem no finalzinho ali do primeiro tempo, com um gol de pênalti, né? O Adriano acabou fazendo pênalti e o Coritiba ele converteu, fazendo 1-0, ou seja, acabou o primeiro tempo com o resultado levando a decisão para os pênaltis. E aí, no segundo tempo, aí, a história foi contada por meninos que entraram no time do Atlético e acabaram resolvendo a partida e o título para o Atlético conquistar o tricampeonato paranaense, Elton. E você achou justo o resultado? Foi bem equilibrado também. Foi. Jogos, né? O Coritiba, embora ele tivesse um elenco menos qualificado, pela rivalidade ali, ele foi um embate bastante interessante. Né? O Coritiba ele está conseguindo implantar
principalmente aquela marcação alta. O Atlético é um time que tenta sair jogando desde o Fernando Diniz, né? Tenta sair jogando. O Coritiba marca bem em cima para forçar o erro. Principalmente no primeiro jogo na Arena da Baixada, ele conseguiu bastante. No segundo, um pouco menos, mas assim mesmo ele conseguiu explorar essa deficiência aí. Conseguiu fazer com que o Atlético tivesse bastante dificuldades. Quem viu o Atlético, o que o Atlético jogou até chegar na final, achava que seria mais fácil pro Atlético, mas o Coritiba aí, ele provocou um embate bastante acirrado. É que quando fala de clássico, iguala as forças, né? Não adianta. Já aconteceu momentos do Coritiba é um time muito melhor e quando dá Atletiba, mesmo que ganhe, mas sempre está equilibrado os jogos, né? Porque clássico as coisas são mais acirradas, né? Ninguém quer perder um clássico, né? Porque dá uma moral diferente ganhar um clássico e tal. Então, sempre iguala. Agora, realmente, a gente achava que o Atlético teria uma vantagem um pouquinho maior ali, mas só no finalzinho, na hora que colocou a pedada para jogar, que realmente mudou o panorama do jogo, né? Exatamente. O Carlos Eduardo, ele até conseguiu ainda alguns lances de efeito pelo lado esquerdo ali, alguns dribles, alguns arremates, sem muita eficiência, mas assim que o Atlético conseguiu as substituições ali, ele fez as substituições, o Kelvin entrou, o Pedrinho entrou também no lugar do Bissoli. Anderson Lima, para o Nida Cruz, para o André Matoso, também está assistindo. Um abraço para vocês, hein, pessoal? Abraço, pessoal. Valeu. O Anderson até que mandou, primeiro mandou um salve para nós, que estão mandando muito, pesado. Obrigado aí, Anderson, por estar acompanhando a gente. Ele mandou ali, apelidar o goleiro do Curitiba de Muralha é o mesmo que me apelidar de gordo. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Acho que porque ele não deve ser magro. Deve ser um pouco magro esse rapaz. Quem conhece o Anderson sabe que ele é... Ele é conhecido pelo seu porte físico. Né? Mas o Muralha vem se recuperando, né? A gente, corneta, brinca tudo. Quem prefere o Wilson, a torcida do Curitiba brinca muito com isso aí, mas o Muralha, ele se recuperou bem aqui no Curitiba, né? Foi um bom recomeço para ele, tanto pro Curitiba, que na época estava com o Wilson e tal, e agora que ainda ele voltou, mas foi bom para ele e bom pro Curitiba também, né? Mas assim, ali aquele momento é do jogo, né? Aí... ele tentou sair rápido ali porque era o último lance da partida. Talvez o Coritiba conseguisse um empate e levar, na verdade, a vitória, né? Naquela situação ali e levar para a disputa de pênaltis, mas infelizmente acabou caindo no até teve um lance que não mostrou, mas que o Atlético fez o gol, depois o Kelvin tirou a bola dentro da área, ela que ia sobrar para o jogador do Curitiba, né? Sim, o lance antes do gol do Nicão. Exatamente. Aí no contra-ataque o Cittadini teve aquele lance ali... Chutou fraco, né? Chutou mal, ele chutou mal na mão do Muralha, o Muralha foi cerrado jogando no pé do Nicão, e o Nicão fez essa Nicão com pintura aí. Muita qualidade. Acho que é Puskas isso aí, né? Não é pro Puskas, não? Pode ser, embora acho... E se fosse o Wilson no gol, era gol ou não? Eu acho que seria. Eu acho que seria. Ali essa bola não tem como. Não tinha o que fazer ali. Realmente, ali foi mérito do Nicão ali. Eu acho que eles devem aliviar a barra pro lado do Muralha aí. Que jogou tão bem que tirou a titularidade do Wilson, que é um ídolo do Coritiba, né? Mais uns abraços aqui pro Cássio Cristo, o Cássio amigo nosso aí, Santista, o Cássio. É Santista? Santista. Tá bravo aí, o Santos deixou empatar no finalzinho. E a Jéssica também, um abraço para vocês aí. Deixa suas perguntas aqui, deixa seu comentário, faça que nem o Anderson aí, deixa o que você tá achando, o que você achou do seu time, se você quer mudança do seu time, fora o técnico, tem gente querendo demitir técnico já. Isso. E entra lá na nossa liga do Cartola pra gente dar uma interagida. Liga também lá pra gente brincar junto lá e vai ter premiação, hein, pessoal, vai ser bacana. Agora nós temos a final do Campeonato Paulista, Paulo. Vamos lá então, final do Campeonato Paulista. Aí Luiz Adriano fazendo o Palmeiras 1-0, de cabeça subiu, fez aquele golaço cabeceando pro chão. Muito bonito o gol, né? Muito bonito, no meio dos jogadores do Corinthians, subiu sozinho. Bonito gol, Luiz Adriano aí. Bonito gol para um jogo horrível, né? Que o jogo foi sofrível, os dois jogos, né? Os dois jogos foram muito ruins. Os dois times não ganham de Toledo e Rio Branco, nosso E aí aos 50... tá tirando, né? Fazer um pênalti desse. Era o Adriano ali também, não? Não era o Adriano? Não. Ali o defensor do Palmeiras muito imprudente, dá um carrinho dentro da área. Ele jogou muito o jogo inteiro, jogou bem no jogo. Aí o jogo, né?
com muita consciência, E com quase muita que o Everton qualidade. pega ainda. Quase que o Cássio pega. O Everton. Tá com o Cássio, o Everton. Se fosse o isso, Cássio, isso. quase ficava parado, né? O Jô. E o Cleber Machado, não sabia se falava Jô, Gil, Gilberto Gil. Caetano, ele estava perdido na transmissão. E aí terminou. Aí foi pra cobrança de pênaltis, né? Aí o Everton que pegou 2 cobranças, né? já se mostrou um ótimo pegador de pênaltis já tanto no Atlético quanto na seleção, né? Na final das Olimpíadas. Essa daí o Cássio O encaixou Cássio também. também segurou. Daí começa as cobranças aí que vai sendo convertidos. Aí o Cássio tinha... Ele encaixou aquela, mas compensou na outra, né? Pois é, teve um que foi na mão dele. Aí mais uma do Everton. Outra do Everton, muito parecida com a Mas primeira ele leu cobrança muito bem que ele também, né? pegou. Acho que é essa, né? Mas foi, cara, foi em Essa, cima né? dele. O Eu não Scarpa, sei- né? O Até Scarpa agora não sei porque ele bateu foi com a mão, embaixo. não foi com o pé. Ele Muito, tirou o pé muito pra mal. passar a bola. Eu acho que é porque ele é muito alto, que ele teve dificuldade Sim. de chegar no chão. E se fosse o Santos? Fazia que nem aquela vez no Diego, lá só ficava paradinho, segurava. Aí no meio do gol. Aí em cima, muito forte. Aí é difícil, não tem como, né? Que golaço. Bateu forte Moleque, no né? ângulo. O menino da base do Palmeiras. E aí Esse que veio da liga lá das favelas, né? Esse menino. Isso, aham. E já veio pra ser titular no Palmeiras, né? Isso. No elenco recheadaço do Palmeiras. Aí o Luxemburgo veio para dar essa oportunidade aos meninos do Palmeiras, né? O Palmeiras que tem sido bastante criticado por não utilizar a base, né? O Palmeiras que é considerado um time muito rico aqui no Brasil, juntamente com o Flamengo, né? Por ter muito dinheiro, eles contratam jogadores prontos. Mas a administração do Palmeiras, né, quer mudar isso, trouxe o Luxemburgo, pediu para que ele desse oportunidade aos meninos, né? E tem dado certo, hein? Tem mais participações aqui. O Emerson está mandando pra gente aqui, ó. Pesado mandando muito mesmo, parabéns. Paradinha do Atlético, o Robinho seria uma boa? O Robinho tem sido especulado aí por conta da amizade dele com o Dorival Júnior. A gente sabe que é uma negociação bastante difícil, os valores assustam sempre por O Atlético. Robinho é aquele ex-jogador, Robinho? Robinho, não, sim, o Robinho é do Santos, do Manchester Não, City. só tô Tá dando... vendo? Ele tem muita qualidade, não sei se taticamente ele renderia pela questão física e não sei se ele teria motivação para jogar num clube como o Atlético, com todo o respeito, né? Eu acho que entra muito na questão que rolou com o Adriano, né? Que o Adriano veio com toda a pampa ali, ele é um bom jogador, né? Ele é um ótimo jogador, senão não teria jogado no Barcelona tantos anos, né? Só que ele não conseguiu entrar no esquema e não entrar no espírito do Atlético. O Atlético está com esse espírito aí de garra, de ganhar jogos e de intensidade, e ele não conseguiu fazer isso. Então, se tiver um jogador que não vai entrar com essa mesma garra, fica difícil, né? É o que mostrou o Walter, né? Na recuperação do Walter, é assustadora, né? Ele está se dedicando muito, então ele está mostrando que ele quer realmente fazer parte do projeto, né? O projeto, fechou. O mercado do Atlético, ele não é de estar buscando jogadores renomados que estão em alta, mas sim jogadores que já tiveram uma boa regularidade, que tiveram boas temporadas em outros clubes, mas que estão em baixa. O Atlético ele não faz grandes investimentos em jogadores, mas sim ele investe em tecnologia, ele investe em recursos humanos para que possa desenvolver os atletas, que ele possa, né, fazer contratos. E a maneira que o Atlético joga, o chamado jogo CAP, exige muita disciplina tática, né? Tanto que o Léo Cittadini, desde que tinha chegado ao Atlético até as finais da Copa do Brasil, ele entrava nos jogos, nem sempre era titular, mas o Atlético acreditava muito nele porque ele tem uma função tática muito intensa. E ele entregava isso e tem dado muito resultado. Então, esse é o mercado do Atlético. Sinceramente, para mim o Robinho não vem de jeito nenhum. Eu acho difícil. Eu não sei se vai conseguir se encaixar no estilo de jogo ali que o Atlético vem propondo, né? Que é esse jogo de intensidade. Então, assim, é o que rola com o Lucas Lima lá no Palmeiras, né? Se você não correr, não der o sangue ali, cara, você não vai ficar, porque o time precisa de um jogador que se dedique 100%, né? Tanto em marcação, intensidade e tudo mais. Então, claro, se ele jogasse o que jogou no Santos, seria maravilhoso, né? Mas é muito difícil, pela idade que ele está agora também, né?
Temos aí, deixa eu mandar mais um abraço aqui também pro Rogério. Rogério Martins também está assistindo aqui com a gente. Abraço, Rogério. Obrigado, viu? Obrigado pela sua audiência aí. Seja sempre bem-vindo. Pode deixar seu comentário também aí. O que você está achando do seu time. Qual a sua expectativa também, né? Já temos no ponto aí também o Paraná. As pessoas chegou por um grupo, uma sala que eu abri de vídeo, o Arinaldo Barreto. Ele escreveu assim: o Furacão tem time para brigar por título do Brasileiro e Libertadores. O que você acha? Tem time para brigar pelos dois? Para fazer o jogo de sábado foi bastante emblemático. Por quê? O Atlético entrou com 8 jogadores que não tinham jogado as finais contra o Coritiba. Ou seja, nós podemos considerar com 8 jogadores que não são titulares e que entraram e deram conta do recado e foram muito bem no jogo. Muito bem. Tirando o Fernando Canezinha ali, que não deu a resposta ainda, que não foi tão bem. O resto todo o time, desde o Jandrei, o Vitinho, né? Então, o Atlético, nessa parada da pandemia, né, de quarentena, o Atlético foi talvez o time no futebol brasileiro que mais contratou. Junto com o Galo, né? Junto com o Atlético Mineiro. Então, lógico que é muito cedo de a gente falar que pode disputar o título e tal, mas que o Atlético está num caminho muito interessante, sim está. O Atlético estava buscando um atacante. Ele trouxe o Walter para recuperar. Está bem fininho, está entrando numa forma física bem interessante. O Guilherme Bissoli, nos jogos que entrou, no jogo da Libertadores e nos jogos do Paranaense, deu uma resposta bastante interessante. Surpreendeu muita gente, inclusive eu. Então a gente pode dizer aí, eu não tenho dúvidas que o Atlético está entre os 7 melhores elencos do futebol brasileiro. Agora, se isso é suficiente para chegar ao título do Brasileiro da Libertadores, aí só o tempo vai nos dizer. O que eu acho que pode acontecer com o Atlético é porque alguns times vão focar no Brasileiro e não vão focar na Libertadores, né, Copa do Brasil. Né, o Palmeiras está dando disso e também o Grêmio. Né? Então, como vai afunilando e os times vão se preparando para a Libertadores, depois Copa do Brasil, e como o calendário está bem enxuto, né? Então a cada semana vai ter jogos aí muito em cima do outro, então os times vão começar a poupar jogadores, e pode ser que nisso o Atlético possa se beneficiar se manter esse padrão de jogo, se continuar jogando assim, pode sim sonhar com o título. Aconteceu em 2001, que o Atlético ganhou o campeonato, foi indiscutível a campanha. Em 2004 teve a chance de ganhar, por pequenos vacilos, acabou perdendo para o Santos aquele campeonato, né? Que eu ainda considero que era o melhor time, o time do Atlético era o melhor que o time do Santos, era impressionante aquele time. Então, pode acontecer, pode conseguir chegar, mas vai depender muito de como que ele vai lidar com o Brasileirão, né? E esse ano tem uma questão bastante interessante, que os times estão numa situação financeira muito difícil. Praticamente todos os times do futebol brasileiro estão com problemas financeiros, inclusive com salários e direitos de imagem atrasados. Salvo algumas exceções, como o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Paranaense, os demais times aí estão passando por sérias dificuldades financeiras. E quando um clube passa por dificuldades financeiras, geralmente acaba interferindo em uma altura do campeonato ou em outra dentro de campo. E o Atlético, por ter uma saúde financeira muito estabilizada, pode tirar vantagem aí. E eu acredito que luta por vaga na Libertadores, dependendo do que acontecer com os outros times, né? Aí quem sabe possa chegar bem ali na frente no Campeonato Brasileiro. Aproveitando ali um comentário do pessoal da Bessos Burgers, tá mandando ali: show, galera, campeonato com resultados normais, né? Curitiba, como sempre, perdendo. Ele tá dando uma cornetada aí. Eu queria, torcida do Curitiba tem que responder aí, ó. O Anderson mandou ali a resposta para ele, segue o jogo, né? Então só, nem chamou o VAR, né? Exatamente. Então queremos ver aí o pessoal aí, a torcida do Curitiba aí também, né, se defendendo, mas também. Mas o Curitiba... Só deixa eu aproveitar, Rodrigo, aproveitar que a gente leu o comentário da Besburg, a gente está com uma promoção aqui, ó. Eles estão fazendo uma promoção e a gente vai anunciar hoje aí. Tá no ponto aí, Manu? Pra gente soltar? Ele fez assim pra mim, ó. Vai chamar o VAR. O que vai acontecer então, pessoal? Eles vão estar fazendo um sorteio lá no dia 18. Deixa eu só pegar assim pra ler bem certinho pra vocês as regras aqui. Então vocês estão vendo aí, ó. Então eles vão estar sorteando esse combo aí, né? São 2 burger clássicos, né? 2 porções
ali 2 refrigerantes de 200 ml. E daí para participar você precisa seguir eles lá no Facebook, né? E no Instagram. E marcar 3 amigos, tá? Não pode, eles pediram para não marcar pessoas famosas, nem fakes ou lojas, né? Então marca os 3 amigos lá e pode marcar e comentar quantas vezes vocês quiserem. Daí o sorteio vai ser no dia 19 às 8 horas, tá? Então, se você quiser participar lá, já aproveita lá para não perder, né? Exatamente. Quem não gosta de ganhar um lanche desse Participa aí, maravilhoso? quem sabe aí ganha um lanche, um combo bem legal aí para aproveitar, o combo casal, né? Isso, o combo casal. E se você também quiser fazer seu pedido, eles estão atendendo de quarta a domingo. Então vai assistir o jogo lá na quarta-feira, lá, ó, já faz o pedido ali com eles lá, recebe bonitinho na sua casa lá e daí é só ficar tranquilo, não precisa, pode poupar lá de ficar cozinhando à noite. Já aproveita para aí é um tempo especial do casal, né? Isso. E a gente vai estar divulgando. Casal aí. A gente vai estar divulgando também nas redes, lá no nosso Instagram também a gente vai estar divulgando. E aqui no programa também, então para você participar lá, é só entrar no Instagram e no Facebook lá, curtir a postagem, tá? Essa postagem vocês vão deixar lá e marcar 3 amigos. Beleza? Então curte lá a página deles, o Instagram também, para vocês participarem, que tomara que seja alguém do TN aqui, ó, que tá assistindo o Sem Clubismo que vai ganhar, hein? Sim, eu acredito que vai sim. Então, participe lá, pessoal, que vale a pena. O que estava no ponto então, Manolito, pra gente passar? Sim, só concluindo a questão do Coritiba, né? O Coritiba, falando de Campeonato Paranaense, né? Fez uma grande final, até antes da parada, né? Por conta da pandemia, o Coritiba vinha oscilando muito, teve uma goleada em casa por 6 gols. Depois, no último jogo, goleou o Atlético por 4-0, o time de aspirantes. Né? Mas esse eu acho que foi o ápice tático do Coritiba. Né? Porque nas fases de eliminatórias, embora tenha conseguido as classificações aí, o time oscilou bastante, sofreu bastante. Né? Contra o Atlético ainda rendeu muito mais do que as pessoas achavam que ia render, né? E infelizmente começou o Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar, Eu já vou falar também. não muito bem. Mas tivemos uma boa, pelo menos a gente tem uma boa surpresa nas finais, foi o Sabino, né? A gente até comentou que foi um dos melhores jogadores da final, né? Exatamente. Das finais, né? Então, é um bom Falando zagueiro, né? do elenco do Curitiba, a dupla de zaga é uma boa dupla de zaga ali com o Rodolfo e com o Sabino. Então, eu acho que a estrutura defensiva, né, desses jogadores com funções específicas, ali acho que não está ruim. O Coritiba ele consegue fazer uma marcação alta muito bem feita. O problema é quando ele recupera essa bola, ele tem dificuldade em desenvolver até ele chegar dentro da grande área e criar chances de gol. Essa é a grande dificuldade do Coritiba, mas a gente vai mostrar daqui a pouco aí os lances aí para vocês. Vou mostrar, tem os lances do Paraná que estreou na sexta-feira. Vamos falar também do Paranito, né? Que acabou estreando. Jogou contra o Confiança, né? O Paraná Clube. Aí o Renan Bressan cruza, quase saiu o primeiro gol do Paraná Clube nesse lance. Aí o jogador do Paraná foi puxado. Não tem VAR na Série B, né? Não, na Série B não tem VAR. Tomou cartão amarelo. O gramado, assim, muito ruim, Elton. Muito ruim. A bola que cava, ela não rolava como deveria. Então, lógico que a nível de Série B não é muito melhor do que isso, mas prejudicou bastante a partida. Sim. Aí o Confiança, numa cobrança de escanteio, quase chegou ao gol também. O Paraná joga amanhã, né? De novo contra o Avaí, de novo na Vila Capanema, né? Às 8 horas. Aí o Confiança tentando chegar novamente. O jogo foi bem equilibrado, né? Foi isso. Os jogos de Série B é muita correria. É lançamento, é ligação direta, muita bola parada. É um jogo muito físico, um jogo de muita imposição física e de vontade, sabe? E aí o Renan Bressan com muita categoria. Agora até o gramado atrapalha aqui, que o cara chega e dá um tapa desse aí, ó. Aí tem qualidade, né? Aí resolve o que já vem errado, né? O Renan Bressan aí que tem sido um dos destaques do
Paraná nesse ano de 2020. Mandando um salve aí, ó. E Aí o Confiança tentou chegar novamente. Aí o jogador simulou, né? Essa foi a interpretação do árbitro. O jogador do Paraná dá um leve toque, não sei se era não pra com força derrubar, né? para derrubar, para que fosse marcada a penalidade máxima. Se tiver torcedor do Paraná assistindo a gente, E já aí, manda aí o que você tá aí o achando do seu Gustavo time. Mosquito fez Mais um o golaço, segundo né? gol. Golaço do Paraná, batendo cruzado lá na bochecha da rede no outro lado. Mais um 2 bonito golaços gol. do Paraná, né? 2 golaços. Gustavo Mosquito, né, que veio da base do Curitiba, depois foi para o Corinthians, acabou não dando certo e está na cidade de Curitiba novamente, agora pelo Paraná. Fez um bom embate contra o Curitiba, né, nas fases finais do Campeonato Paranaense, tem sido um dos destaques também. E aí a bola desviou, pegou no zagueiro do Tricolor, Foi um azar acabou esse lance, entrando. Isso, se eu não estou enganado, aos 27 do segundo tempo, o Paraná toma esse gol, né? E aí o Confiança veio para cima com tudo. Eu acho que faltou perna pro Paraná no final do jogo, né? O time do Confiança estava muito acirrado, correndo muito, e o Paraná não conseguia Isso. E sair o jogando Alisson mais, né? segurando lá atrás Foi em um destaque vários no segundo tempo, lances. Fez boas defesas. O ótimas Paraná defesas, teve né? muita dificuldade nas bolas que eram lançadas por cima, Elton. Estava perdendo todas. O Confiança, ele conseguia cabecear para fora ou para cima do Alisson. Nessa, o Alisson salvou, fez uma defesaça. Novamente por cima, o Paraná com muitas dificuldades no sistema defensivo. O Alan Al deu uma entrevista e aí o gol do Confiança aos 50 minutos. Eu tava vendo, eu falando, não é possível que vai empatar o jogo, porque eu não sabia do resultado, tava vendo os lances, e aí não é possível que vai empatar. E empataram. De novo, o Confiança sofreu já algumas vezes, alguns anos na Série B, com cedendo empate no final, nos últimos lances do jogo, e começou a Série B, infelizmente, assim de novo, né? Então, E eram 3 pontos muito importantes para o Paraná começar bem a Série B. ainda mais dando uma boa largada ali, né? Mas infelizmente acabou cedendo empate. Tomara que amanhã consigam uma boa vitória ali contra o Avaí também. Nós consideramos que o Cruzeiro, embora tenha começado com 3 pontos, 6 pontos a menos, né? Agora está com 3, né? Venceu, né? Na primeira rodada da Série B. Então, praticamente sobram 3 vagas, né? Se tudo for como nós imaginamos aí, e esses 3 pontos que o Paraná, esses 2 pontos que o Paraná deixou escapar aí seriam cruciais aí, mas quem sabe o Tricolor pode se recuperar amanhã. Essa é a vantagem, né, de ter jogos em seguida, que Sim. perdeu, Dá tempo de não correr pra dá recuperar. tempo de ficar se lamentando aí, você tem um outro jogo e uma nova oportunidade de se O ruim é que recuperar. não dá tempo do jogador se recuperar mesmo, né? A parte difícil, ele acaba pegando bastante, né? Uhum. Mandar também um abraço aqui também a galera que tá chegando, né? O Yuri, que também tá chegando, o Yuri da Paranista, um abraço para você. Abraço, Yuri. O Ivan também que tá aí na audiência. Se quiser mandar seu comentário, o que você achou aí do seu time aí, o que você achou do Paraná, do Atlético, que a gente até já comentou um pouquinho do Atlético, né, do Coxa, mas não ainda sobre o campeonato do Campeonato Brasileiro, né? Então é isso aí. Temos aí já os lances aí do... Então vamos passar agora ao Atlético Fortaleza, mostrar os lances aí da excelente vitória do Atlético. Quando eu vi o time todo se configurar, eu falei, mas o que aconteceu com esse titular? Venderam o Santos, eu pensei. O Petralha Foi lá vendeu. Deu o primeiro gol do Campeonato Brasileiro, né? O gol do Vitinho. O Vitinho ali numa jogada do Nicão pelo lado direito, o Jonathan ali cruzou de primeira, a bola fez uma curva bem interessante. E o zagueirão moscou, né? O goleiro também ele saiu, mas a bola foi saindo dele a hora que ele voltou, né? O Felipe Alves, que jogou no Atlético em 2018 ali, e o Vitinho aí, que ele tem tido bastante oportunidade com o Dorival Júnior, fez o primeiro gol. E aí... o Mingote. O Vinícius Mingotti jogou muito bem. O Vinícius Mingotti, Elton, que jogou a Taça São Paulo no começo desse ano com o Jajá, subiu para o time principal aí e tem demonstrado bastante qualidade, que ele veio para ficar também. Aí ele tocou, e aí o Léo Cittadini, que estava chegando, só dividiu com o zagueiro para empurrar para dentro do gol.
Tadinho também que tem esse destaque, né? Já desde do ano passado, né? Mas o que eu gostei do Mingotti foi que ele é muito participativo nos jogos, né? Então ele corre o tempo todo, não fica só parado lá. Esse lance mesmo ele foi buscar no meio campo, ele tá brigando desde o meio campo, né? Então, Outro e já destaque- tocou, ele já se apresentou na frente, não fica aquele negócio, né, de toque, que nem eu brinco lá do Marquinhos Gabriel, que ele toca e se esconde, né? Então ele toca e já aparece e tal. Então aí também tem o Thiago aí mandando um abraço pra gente, um grande abraço pra você também aí, Thiago. Abração, Thiago Furquim. Valeu. Um outro destaque ali também, o Abner Vinícius, né, que está começando a demonstrar aí para o que veio. O Atlético fez um investimento muito alto no passado, trouxe ele da Ponte Preta aí como jogador com muito potencial, né? Após ter perdido o Renan Lodge, né? O Christian é um excelente jogador, já foi campeão paranaense com o Atlético ano passado, né? Fez um belo começo de campeonato paranaense, foi um dos destaques junto com o Jajá e com o Pedrinho, bem, tinha jogado muito bem, tem muita qualidade ali como segundo homem de criação ali como segundo volante. Então o Atlético está formando um bom elenco, embora não seja caro, seja até muito barato em comparação com outros elencos no futebol brasileiro, aí, mas foi uma vitória importante fora de casa, com 2 gols de diferença, né? Aí está na liderança do campeonato porque não teve alguns outros jogos. E o próximo jogo do Atlético é contra quem, Elton? Eu tenho que ver ele na tabela, mas eu não lembro. Você não lembra se era contra o... Não, é contra o Goiás, contra o Goiás, né? na quarta-feira. Isso. Tava essa discussão por causa do que aconteceu com o Goiás e tudo mais, então não sabem se Goiás vai ter o jogo, né? Teve jogo adiado porque 10 jogadores testaram positivo do coronavírus, então a gente não sabe se vai ter o próximo jogo na quarta-feira contra o Goiás. Porque daí tem a questão que se veio o resultado lá, né? Eles estavam realmente infectados, então eles precisam de 15 dias ali de isolamento, então não sabe se, porque parece que 8 jogadores titulares do Goiás. Então fica bem complicado. Então a CBF ainda vai... Eles vão definir nessa semana se vai ter esse jogo ou não. O Thiago aqui está perguntando sobre a questão do Robinho, a gente até falou sobre um pouquinho antes de você chegar, Thiago, sobre a questão do Robinho. É uma especulação que está vindo, a gente não sabe ainda. A gente aqui está achando que é difícil, mas tem a questão da proximidade dele com o Dorival, né? Isso. O Atlético ele fez uma consulta ao Robinho por conta de ele ter uma boa relação com o Dorival Júnior, né? Mas o que nós estamos conversando e pautando é que não é o perfil do Atlético trazer esse tipo de jogador, porque qualquer time do futebol brasileiro, mesmo o Robinho já ter uma idade um pouco mais avançada, aceitaria o Robinho, estaria disposto a pagar 500, 600 mil, enquanto dinheiro, né? o Atlético ele não pratica esses valores em contratação. Agora, se ele vier mais para um padrão no Atlético, pode ser que venha, né? Pode ser que daí seja interessante fazer uma fumaça. Eu acho difícil, se a torcida espera um grande nome de um jogador aí com destaque internacional, talvez no que vem o Fernandinho ele retorne ao Atlético. Aí o Agüero, né? O Agüero já falou que vem também. O Agüero eu acho difícil, mas assim, talvez um Fernandinho, porque ele foi uma cria da base do Atlético, tem uma identificação muito forte com o clube. Esse tipo de ídolo, de jogador com destaque internacional, talvez volte, assim como o Rafinha voltou para o Coritiba, assim como o Alex voltou para o Coritiba. Então, com esse perfil de identidade, né? Uhum. Mas seria interessante... assim, o Atlético também tem esse perfil, já trouxe o Adriano outras vezes, né? Então, pode ser que aconteça, né? Não é impossível que aconteça isso, né? Mas vai muito do acerto que eles vão fazer ali com o Robinho, né? Exatamente. Temos aí os lances aí do jogo do Coritiba. A gente já dá sequência. O Coritiba recebeu o Inter, né? Isso. O Coritiba que fez um primeiro tempo até bem competitivo. Eu achei 20 minutos do Coxa bom. 15 minutos, eu achei que 15 porque minutos. Porque até ali bem. Jogou com bastante intensidade. Aquele Coritiba que o Barroca tem proposto, né? Que é um time agressivo, que marca marcação alta e tudo mais. Mas após isso aí já começou aí o Inter a dar muito espaço, né? Com a trocação de passes. Aí Coritiba chegou mais uma vez na bola parada, que é uma arma muito forte do Coritiba, chegou novamente. Aí Marcelo Lomba segurou.
No primeiro tempo, ainda o melhor lance ainda foi do Coritiba, né? Que tem uma bola na trave, né? Se não me engano, foi o Galdesani que... Isso, Matheus Galdesani que chutou e a bola pegou no voltou o travessão. Wilson, né? O pessoal, pra quem tava pedindo o Wilson no time, né? Aí o Coritiba chegou novamente, aí a zaga acabou interceptando na primeira jogada. A grande dificuldade que o Coritiba tem, Elton, e que os outros times do Galdesani. comentam, aí está o lance do Galdesani, belo chute. Foi pouco, né? A grande dificuldade, Elton, é que esse Campeonato Brasileiro ele permite 5 substituições e quando os Mas times... é 5 substituições em 3 momentos, né? Isso, exatamente. Mas quando um time com mais recursos, ele tem jogadores de melhor qualidade no banco de reservas, ele não perde o desempenho técnico. E quando o time ele está com os melhores jogadores dentro de campo, começa a fazer substituições com, entre aspas, jogadores com qualidade técnica inferior, o rendimento do time cai. Isso tem sido e vai ser muito frequente nesse Campeonato Brasileiro de 2020. Aí que defesa do Wilson. Lembrou muito que lance do Santos na final do... Exatamente. Aí do Copa do Brasil, William né? Potker, que teve umas 2 chances aí e não conseguiu vencer o Wilson. E aí Daí o conta gol, mas- a qualidade, né? Mas aí também, olha, é uma bobeira deixar porque quem começou a jogada foi o Guerreiro no meio, né? Escorando. Exatamente. E daí largaram ele ali. Ele começou a jogada e foi acompanhou. Acompanhou, Só que aí ele foi ficou muito- de peito aberto. Ele Ó, foi muito esperto. olha a Ele- visão dele. Ele recuou para ser opção, né? E daí foi muito bem visto pelo ataque. E daí E a não falha tem como. de marcação, né? Ele É, não pode chegar o sozinho. cara assim. quem dividia a bola com o Guerreiro devia ter ficado nele ali para não dá para dar espaço, né? Se der espaço é isso que acontece, né? Ele tem qualidade, né? Então aí o Curitiba acabou estreando mal no Campeonato Brasileiro, né? Gerando preocupações. Já não vai ter o Rafinha aí, talvez por 4 meses, né? Até 4 meses ele pode ficar afastado, então... Ele sofreu uma fratura, é bem provável que talvez no final do Campeonato Brasileiro, que vai acabar em fevereiro, ele retorne. Mas a grande perca do Coritiba não foi o título paranaense, mas sim a perca do Rafinha. O Rafinha era a referência técnica do Coritiba, era o diferenciado ali, né? O Neilton está chegando, ele não entrou em campo porque o Barroca considera que ele não está ainda em condições físicas, ele ficou muito tempo sem jogar e nem treinar. Então ele... Todos os jogadores ficaram, né? Mas esses ainda mais tempo, né? Isso, porque tinha acabado o contrato dele e ele estava sem clube, então nem treinando ele estava. Eu acho que o jogador também poderia ter feito um esforço um pouco maior, mas para os próximos jogos talvez ele entre. O Barroca falou que pro jogo contra o Bahia ainda ele não vai entrar, né? Talvez no jogo contra o Flamengo. E quando a gente fala em tabela de Série A, a gente pensa, poxa vida, que dificuldade. Né? Não tem jogo fácil. Temos o Bahia em Salvador, né? Na quarta-feira. Depois, no sábado, ele vai receber só o Flamengo no Couto Pereira. Depois, na próxima quarta-feira, ele vai enfrentar o Corinthians, que não é fácil também. Então Série A não é fácil. E o Corinthians lá, o Elton está dizendo que vai ainda. Que joga com 3 anos. Mas eu não entendi, Elton, o que você quer dizer. Mas o galera entendeu ali. O Corinthians joga com 12, cara. 12, 13 às vezes. É complicado. Mas a gente fala assim porque o Campeonato Brasileiro é muito complicado, não tem jogo fácil. A Série B é difícil, a gente é difícil, mas ainda tem aqueles times que são mais capenga lá, que agora você pega, todos os jogos são difíceis, tanto em casa quanto fora, ainda mais agora com a questão aí da Covid, que todos os jogos são praticamente neutros, né? E mais uma coisa, lógico que a torcida fica chateada porque queria ter vencido no sábado, mas a torcida do Corinthians ela precisa entender que o Coritiba, como grande parte dos times do Brasil, tem um orçamento muito reduzido. E que não é fácil de você vencer de um Internacional com um time muito bem montado, um time que joga para frente, que não tem medo de jogar, que tem sim jogadores com mais qualidade do que o Coritiba, né?
Curitiba, através de muito esforço, muito treinamento, talvez pudesse vencer o Internacional, né? Mas o campeonato do Curitiba é contra o Sport, é contra o Atlético Goianiense. Ele tem que se preocupar esse ano ser melhor do que esses times, né? E se manter na Série A. Ah, tem que se manter, Deus. Porque o Curitiba teve um grande problema esse ano. Porque ele estava sem contrato com a Rede Globo. E quando ele vendeu o Ian Couto no começo do ano para a Inglaterra, ele estava com um recurso, estava com um dinheiro para poder ter poder de barganha para fazer um bom contrato. Para que assim, ele tendo mais recursos, ele possa montar um time mais forte. O grande problema é que veio a pandemia e veio esses gastos sem renda, sem dinheiro de televisão entrando. Então ele acabou gastando esse dinheiro, fez um contrato que não foi bom, somente de um ano e com valor abaixo do que geralmente a Globo está pagando para os clubes. Então o grande objetivo do Curitiba é se manter vivo esse ano na Série A, e aí com planejamento, né? E teremos eleições no final do ano no Curitiba e tem um grande problema aí, Elton, porque o Campeonato Brasileiro vai terminar só no fim, né, só no começo do ano que vem, e com eleições, muitas vezes o ambiente fica bastante difícil dentro do clube. Isso acaba refletindo dentro de campo. Agora imagina, o Curitiba lutando para se manter na Série B, ou para não sofrer riscos, né? Ou para não ter riscos, e com um ambiente interno tanto acirrado. E você sabe, quando nós falamos de política, né? Nem sempre as coisas são morais ou éticas como deveriam ser, né? É. Mas assim, temos que colocar uma questão aqui que o torcedor do Curitiba prefere, né? Porque assim, trouxe aí o Neilton agora, tem o Sassá que até jogou um pouco no sábado. São jogadores que acabam sofrendo, que acabam sendo caros para o Curitiba. E o Curitiba sempre tem bons jogadores na base. Sempre tem. Em Copa São Paulo, a gente sempre vê aí os jogadores, sempre aparece um jogador bom. Por que sobe tão poucos jogadores da base, né? Podia ser melhor aproveitado da base do Coxa. E assim, o Curitiba ele fez uma ótima venda, talvez a maior venda da história do Curitiba, né, do Ian Couto no início do ano. Contudo, o Ian Couto ele foi vendido não porque o Curitiba teve a maturidade de colocá-lo para jogar, para que ele aparecesse para o futebol nacional ou internacional, mas sim porque ele foi convocado para a seleção e por méritos dele, né, foi campeão, teve destaque, e aí sim ele apareceu e foi vendido. Então, eu acho que é uma política que a nova diretoria do Curitiba aí que vai assumir no final do ano pode implantar aí, para que mude a história do Curitiba, que o Curitiba ele não entra no campeonato só para lutar para não cair, mas sim que ele possa buscar coisas maiores, porque o Curitiba é muito grande. Ah, sim. E aqui o que acontece, que é a pior parte, que eu acredito que para o torcedor do Curitiba, não é nem o time não estar bem, mas é o rival estar muito bem, né? O Atlético está muito bem. E daí eu vejo os torcedores aqui, né? Que nem o Anderson que mandando um salve pro seu Lima, que é o pai dele, né? Coxa Branca Sofredor, é ele que está falando. Então aí um salve pro seu Lima. Eu sei que não grande fiz Coxa Branca essa semana pro senhor, mas força e fé. Aí também o Thiago também cutucando ali, né? O time do Coxa rumo à segunda divisão em 2021. Então os torcedores do Atlético já estão contando os dias já. Então já estão procurando, já estão esperando que o Coxa faça uma péssima campanha, né? Aí também o João mandando aqui, as eleições do Coxa podem prejudicar a campanha, você comentou agora aí, né? Acabamos de comentar, é bem pode ser possível. complicado, né? Inclusive, tem movimento dentro do Curitiba para tentar realizar essas eleições somente depois do término, mas como é algo que está no estatuto do clube, é algo bem difícil de você mudar, aí tem interesses políticos, né? Então é bem difícil aí, só esperar para ver o que vai acontecer mesmo. Então vamos continuar agora, que a gente tem o Campeonato Brasileiro para a gente falar um pouquinho, fazer um panorama geral aí do que rolou na rodada, na primeira rodada, que a gente está vivendo esse novo momento, né? Então, tem jogo que vai ser adiado, tem jogo que não vai dar para fazer. Aí, Flamengo e Atlético Mineiro, o jogo mais esperado, né, da abertura do campeonato. E esse lance? O Bruno Henrique era meu cartola, né? Eu não, nem me fale. No cartola. 21 pontos esse cara, para ele fazer isso. Eu confiei ele no Cartola, infelizmente ele me decepcionou, me prejudicou. Nem me fale.
aí acabou errando. E aí o Atlético Mineiro, que montou um ótimo time aí, talvez para lutar pelo título, um ótimo elenco. E aí, ainda arrumou, não é só o Atlético, o Galo também joga com 12. Não é só o Corinthians. Fico falando que é o Corinthians joga com 12? O Felipe Luiz aí foi muito infeliz, né? Teve uma ótima Infantil, carreira você falou aí. infeliz. Teve uma ótima carreira na Europa, né? Sobretudo no Atlético de golaço, Madrid. Acabou fazendo gol contra. Tem atacante que perde esse gol aí. E o Atlético Mineiro conseguiu essa vitória inesperada para alguns, Não, né? mas jogou muito. Mas jogou muito e tem um ótimo elenco. E aí, Santos e Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil? O Red Bull que está com O Bragantino. um ótimo time, montou, gastou quase 100 milhões em contratações. Aí fazendo um ótimo embate contra o Santos. É interessante que dentro dessa área ali o jogador fica tão frágil, né? Isso, fica muito debilitado, perde forças, né? E cai muito fácil, né, Elton? E aí, novamente, o Santos indo pro ataque, outro chute de longe. E aí? Um belo gol. O goleirão falou assim, deixa que eu ajudo. Tá difícil aí, deixa que eu dou uma força. Aí tá tudo certo. Aí fica empatado e ninguém reclama, né? Sim. 1-1, Marinho... Esse foi o primeiro gol, né? O primeiro gol. Aí o Marinho ele me ajudou, Elton. Eu escalei ele no cartola. Eu ia escalar o Marinho, mas daí eu lembrei que ele não foi bem. Aí Soteldo... Mostrou que veio, né? Mostrou que veio. Torcedor do Santos, que... Se você torce pro Santos, já sabe, né? Aí o finalzinho do... Cuca, que ficou muito chateado com o torcedor do São Paulo, que chamou ele de cabelo de boneca, agora está no Santos. Sabe, isso é culpa do Neto, né? Que o Neto fica falando, inventando os apelidos, cabelo de boneca, não sei o quê. Mas ele ficou muito magoado mesmo, ele ficou muito magoado, ele chegou na entrevista e ele pediu a conta no São Paulo, falou que o torcedor chamou ele de cabelo de boneca e ele não estava afim de passar por esse tipo de situação. Isso é bullying, não pode fazer essas coisas. Um senhor respeitado no futebol brasileiro, fica chamando de cabelo de boneca. Grêmio e Fluminense. O Grêmio aí sem o Cebolinha, né? Em Porto Alegre, o Cebolinha que foi pro Benfica aí, a pedido do Jorge Jesus. Aí, jogada na grande área e O gol do gol Diego do Souza. Grêmio. Diego Souza, que Diego Souza que foi contestado por alguns aí, porque veio, mas ele tem um... Eu gosto do Diego Souza, ele é um cara muito o Diego raçudo no ataque. Souza, inclusive, ele era um dos meus atacantes do Cartola e era meu capitão. Eu tive pontuação em dobro com o Diego Souza. Eu coloquei o Eric, o capitão. Ele não foi tão mal, mas senão eu tinha zerado. Aqui, deixa eu ler uma participação aqui, mano, enquanto isso. O José Santos Lima aqui, ó, mandando aqui, ó, as equipes do Paraná são todas cavalo paraguaio. Ele tá falando aí, ó, seu Lima. Mandando aí que são historicamente, em comparação com os clubes dos estados com maior poder aquisitivo, realmente nós chegamos poucas vezes, né? Nós tivemos aquela situação lá do Coxa em 2013, né? Do Coxa líder, né? Então, nesse tipo de situação, mas a história está mudando, né? Nesse novo século aí, o Coritiba disputou 2 finais de Copa do Brasil, o Atlético chegou em final da Libertadores, disputou 2 e ganhou uma, Sul-Americana, então eu acho que tem mudado, mas historicamente até esse novo milênio aí era verdade mesmo. Daí o Thiago mandando mais uma cutucada, esse cara gosta de cutucar os coxas. Ainda bem que a realidade do Atlético é Boca, River, Flamengo e Barcelona. Qual o Barcelona? O Barcelona? Na verdade, o de Guayaquil? O de Guayaquil joga Libertadores. Ele está citando uma fala do Petralha em uma entrevista à ESPN, sim. Que soltou essa frase. Ele disse, que a torcida do Atlético fica brincando, né? Que não tem rival, não é clássico, então, mas é mais pra cutucar mesmo. Ele disse que é coisa de aldeia. Mas o futebol é disso, né? Quando o time tá bem, o outro que sofre. Quem era mais antiga, década de 90, sofria muito antes do Atlético ganhar o título brasileiro, né? Em 2012, o Coritiba estava disputando o final da Copa do Brasil contra o Palmeiras e o Atlético estava numa Série B. Então, o futebol é muito cíclico, né? E quem está lá em cima pode ser que daqui a um tempo esteja lá embaixo. E essa é a graça do futebol, né? Mas você não acha que um pouco, assim, o futebol está deixando de ser
essa modernização do futebol e a tecnologia, hoje em dia é muito planejamento as coisas, né? Então, se há um bom planejamento, uma boa estrutura, tanto financeira quanto de organização, isso ajuda. A gente tem visto o Flamengo, tem visto Sim, aí mas eu Atlético vou mesmo. citar uma questão que é crucial. A questão do resultado e de uma gestão é muito uma questão política. Vamos colocar assim um exemplo do Atlético e do Coritiba. No Atlético a gente sabe que tem uma pessoa que manda ali dentro e o que ele decide, pronto, está feito. Muitas vezes, um exemplo, se o gestor do clube ele quiser fazer algo que vá contra a vontade da torcida, mesmo que seja uma atitude racional, né, que no futuro vai dar resultado, né, por pressões políticas de G5, no caso do Coritiba, ou da própria torcida, ele acaba fazendo a vontade da torcida, acaba mandando embora. Tinha o planejamento de deixar um time aspirantes lá no Paranaense, mas porque começou a perder, a torcida começou a pegar no pé, já deixa de lado esse planejamento. Morre, né? Então, a questão política dentro do clube, ela é sim crucial para os resultados a longo e a médio prazo. O Atlético, nesse milênio, se dizia muito que o que adianta ter estádio, CT e joga contra o Coxa perde. Não consegue título. E esse era o bordão, né? Contudo, a pessoa que manda lá no Atlético não deixou suas convicções de lado, não se influenciou com a opinião da torcida, né? Até a parte da torcida não gosta dele por causa disso, mas ele tinha a convicção que era certo a se fazer. Então, é mais essa questão, realmente. A questão política é crucial. Você acha que você gosta, é fã do Petralha, do trabalho que ele faz? Eu sou um admirador da gestão dele. Eu acho que ele é um case no futebol brasileiro, né? Eu acho que esse ponto, que nem quando o Atlético começou a colocar time alternativo, time de aspirantes, a gente ficava, cara, não vai dar certo esse negócio, porque na hora que começar a perder, a torcida vai cobrar, vai ficar em cima e eles vêm conseguindo resultado, não ficavam perdendo, até conseguiram ganhar o título. Quando começou a ganhar título, daí, cara, os caras estão conseguindo. Só que aí entra naquela questão da filosofia. Vamos manter independente do que vai acontecer, né? Um exemplo de uma gestão, não sei se responsável, mas que deu certo no Coritiba, é a do Wilson Ribeiro. Não, é do Wilson, né? O Wilson, ele montou bons times, ele fez uma parceria com a Protorque de aproximadamente, se eu não estou enganado, 14 milhões, né? Eles concluíram aquela área da Mauá, eles fizeram uma área VIP. Ali é uma gestão que deu resultado, ele trouxe o Alex novamente, ele construiu aquela parte do estádio, então é um gestor que fez as coisas acontecer, né? Então a questão política é bastante importante dentro do clube. Mas eu acho que tanto o Paraná nem tanto, que não pega tanto, mas o Coxa está sofrendo muito, é realmente por causa da ascensão do Atlético, né? Que daí acaba querendo apressar as coisas, né? Então um processo que você vai precisar de um bom tempo para você ir trabalhando e fazendo, eles querem, não, a gente precisa conseguir o resultado por causa do Atlético. Então o coach tem que olhar pro dele ali, o que a gente consegue, qual o nosso objetivo. Eu sei que é difícil, porque a torcida vai pesar, né? Exatamente. Ainda mais perdendo o título e tudo mais pro rival, então, mas é algo que o coach vai ter que pensar, repensar, né? Vamos seguir, Manolo? O Thiago tá animado hoje, né? Mandando um abraço ali pro tio Pet. Até é engraçado que alguns anos atrás teve uma briga feia entre a torcida do Atlético e o Marcelo Petralha, né? Eles brigavam muito ali, não deixavam a Fanáticos entrar. Só que depois começou a ganhar título, aí baixa a poeira, né? Na verdade, a torcida ainda... Bom, nesse contexto, né, não tem mais torcida dentro do estádio, mas até antes disso, a torcida foi retirada do local onde ela costumava ficar, foi colocada no outro lado. Antes disso, tinha sido colocado no anel superior. A torcida não gostou, foram proibidos por diversas vezes materiais da torcida organizada, bateria. Então, essa relação é bastante difícil, contudo, os resultados em campo e administrativos têm sido bastante satisfatórios. O Atlético, ano passado, teve o maior superávit do futebol brasileiro, mais de 60 milhões, né? E, em contrapartida, um exemplo, o Coritiba teve um déficit de 50 milhões de reais.
Então, a situação do Coritiba realmente ela não está fácil. Então, é uma questão, inclusive, a Império Alviverde hoje, ela enviou uma carta aberta pedindo a renúncia do Rodrigo Pastana, que é diretor de futebol do Coritiba. Então, eles estão exigindo, a questão política já está pegando no Coritiba, né? E se o Coritiba perder o próximo jogo contra o Bahia, vai receber o Flamengo no Couto Pereira, vai ser um jogo difícil, que se não jogar muito, vai perder de novo. Infelizmente, vão ter mudanças dentro do Coritiba. Isso não é bom, Elton, não é bom. Porque não é mudando o técnico que as coisas vão melhorar. E o Barroca eu acho ele um ótimo treinador. Ótimo treinador. Eu gosto muito do Barroca. Inclusive, eu acho que eu gosto mais do esquema tático do Barroca do que do Dorival Júnior. Tanto que o pessoal a torcida está brincando que na quarta, que o Atlético ganhou o jogo porque o Dorival foi expulso, né? Daí o Eduardo Barros assumiu, colocou a piazada dele para jogar e ganharam o jogo, né? Exatamente. Então, assim, mandar mais uns abraços aqui também pro pessoal que está chegando aqui, o Nilson e o Osésio Oliveira. O Nilson Pimenta, nosso amigo lá, o Nilson, atleticano também, esse está feliz. Esse tá feliz. O Gustavo, o filho dele também, abraço para todos Pimentinha, vocês. Que é pimentão agora também já. Tá grande, menino. E o Osésio Oliveira também, um abraço para vocês aí. Vamos seguir, senão a gente não termina esse campeonato brasileiro. Vamos lá, então. Aí tem o Sport Ceará. O Ceará que foi campeão da Copa do Nordeste, né? Sobrou nas finais, né? Os dois jogos. O Ceará está com uma gestão bastante responsável também, Elton. Nos próximos anos é um time que vai se manter na Que tem o melhor treinador do Brasil, né? O Guto Ferreira. O Gordiola. O chamado Gordiola aí, que já fez belas campanhas. E ele assumiu a brincadeira, então a brincadeira. Não ficou bravo com o cabelo dele? Não, assim como o Lisca, né? No começo ele gostava, depois ele chegou a pedir para que não chamasse ele de Lisca doido. Mas também, o Lisca, ele estava no Paraná e falou que se o Paraná subisse, ele ia tomar um banho no Rio Belém. Aí não quer que chame de louco, né? 3-1. Vamos passar mais. Aí a gente queria pedir para o pessoal participar, né, da promoção do combo, como nós já falamos, interaja, participe aí para que você ganhe. Eu usei mais uma vez de esporte e Ceará, né? É que a gente teve poucos jogos também, né? Porque daí teve as finais do Paulista, que daí o Corinthians ali não jogou, o Palmeiras também não, daí depois teve a questão do jogo do São Paulo que foi adiado, né? Pela questão dos jogadores lá do Goiás. Então, a gente acabou que sendo... Vai ser assim, né? Porque a gente vai ter semana, esse jogo vai ser cancelado, vai ser adiado, então vai ser um campeonato assim, vai ser bem diferente, né? O ritmo do campeonato principalmente. O Red Bull Brasil já tinha sofrido nas semifinais, nas fases finais do Campeonato Paulista, por ter vários jogadores que testaram positivo, teve que tirar retirado do elenco, né? E foi prejudicado por causa disso, porque vários eram titulares e consequentemente o time acaba tendo uma perca técnica, né? Então, infelizmente, esse ano acho que vai ocorrer muito disso, né? Mas o futebol esse ano ele está sendo concluído basicamente por compromissos financeiros, né? E contratuais. Infelizmente, a parte desportiva de competição vai ter que ser deixada um pouco de lado, vai ter que ter um jogo de cintura de todos aí para que a gente possa concluir esse ano e passar toda essa situação que a gente tem passado. Tá, e só lembrando mais uma vez que a gente está com a nossa liga lá no Cartola, então participe lá com a gente lá. Como é que é o nome da liga? Como é que é a liga mesmo lá? Sem Clubismo TN. Sem Clubismo TN. Então participa lá com a gente lá, a gente vai estar preparando uma festa bem legal aí pra gente poder participar durante o Campeonato Brasileiro inteiro, né? Então semana a semana, rodada a rodada, a gente vai estar sempre pontuando lá. Eu não pontuo muito, eu só tô pela patifaria, né, como se diz. Você poderia fazer uma live antes de cada rodada dando dicas. Eu vou postar lá na página lá a minha escalação, desse olha bem lá e fala assim, opa, esse oitavo eu vou tirar, esse oitavo... Cara, eu coloquei o Gabigol, mano, no meu time e deu ruim, velho. Eu não vou falar mais nada. Na hora que eu vi que o Coxa perdeu... Mas quem do Coritiba que você colocou? Eu coloquei o Muralha... Mas o Barroco me quebrou, por que não colocou o Muralha pra jogar?
Ah, tá bom. Porque tá baratinho, eu falei, eu vou colocar o Muralha, que o Muralha tá baratinho. Tá bom. Vou guardar pro Bruno Henrique. Eu pensei, vou guardar pro Bruno Henrique, daí eu coloquei o Muralha. Daí eu só coloquei o Wellington do Atlético, coloquei o Cittadini, se não me engano. Então eu coloquei um jogador do Atlético, coloquei o, acho que se não me engano o Abner eu coloquei também, mas eu coloquei mais jogador do Coxa no meio também. Daí eu coloquei uns 3 do Flamengo, o Arão acho que eu coloquei também. Eu só coloquei jogador dos times, só dos times que ganhou, só o Atlético que eu coloquei lá. Então, né, Tá certo. vou mudar uma estratégia agora, vou começar a copiar quem tá ganhando. Ai meu Deus, mas vamos brincando lá pessoal. O Thiago também tá mandando aqui mais comentários, né? Tá dizendo que vai ser 3-0 pro Bahia. Vou tentar jogar a escalação do cartão. E segue o líder, ele tá mandando. Os caras estão empolgados já. É, Mas tem que estar Tem- mesmo, né? O é. Atlético tá realmente empolgando, né? Os torcedores. mas é que é muito difícil, né? O Atlético ele vai jogar contra Flamengo, vai jogar contra Grêmio, e embora o Atlético tenha um bom time e tenha demonstrado ter um bom elenco, nesses jogos aí é bastante difícil. E vai acabar perdendo, empatando contra times inferiores também, porque é coisa do futebol, né? Sim. Então só o dia a dia aí vai. Que a gente Vai vai dizer. saber mesmo, né? Uhum. Mas vamos torcer para que vá bem, que continue assim, né? Porque pra gente é bom aqui, né? Fortalece o futebol do nosso estado e é legal ver um time ganhando títulos aqui, trazendo reconhecimento mesmo, né? Antigamente, eu lembro quando o Atlético ganhou até a Sul-Americana, que os noticiários de São Paulo não deu 5 minutos de falar, né? Aí ficam 5 horas falando de jogo do Corinthians, jogo que ele não fez nada, né? Eles andam anos aí numa draga danada e mesmo jogando com 12 não consegue ganhar título, né? Então é Exatamente complicado. isso. Né? Então a gente realmente tem que falar mais aqui da nossa patota aqui, né? Dar Claro, força claro, pro nosso estado e a gente tem certeza que esperamos que o nosso time possa fazer boas campanhas, tanto Série A quanto Série B. É verdade. Aí está a tabela, tá? Do Cartola aqui do Sem Clubismo, aí o Manolito, eu tô o lá, ó. João Henrique, 67 pontos. Aí o Dream Team, o meu time, 61. Não, como que o cara consegue fazer 34? E aí o Elton, 34 aí, tá bom? Não me sigam, pessoal, não vou pelas minhas dicas. Tá bom, Eu pessoal, só se mas conectar só. você que desejar e você quiser aparecer aqui na nossa tabelinha também, entra lá no nosso Cartola para que a gente brinque, beleza, Isso, pessoal? e vai rolar premiação, a gente vai preparar Vai as lá. premiações e para os melhores. Bom, eu posso arrumar premiação à vontade que eu não vou ganhar, então tá de boa. Mais alguma coisa, Ana, que a gente esqueceu de falar? Boa, então. De boa, então eu quero agradecer a todo mundo que participou, que deixou os comentários, né? Verdade, obrigado, pessoal. Valeu mesmo. O Thiago tá mandando aqui, foi a mesma coisa da Copa do Brasil, né? Todo mundo achando que não vai dar para o Atlético. Aquele jogo contra o Grêmio, eu falei, agora ficou difícil. Perdeu 2-0 no primeiro jogo. Tinha aquele negócio, não, o Atlético em casa é muito forte, mas puxa, 2-0, bater 2-0 no Grêmio, aquele time do Grêmio era difícil. E foi para cima, e era para ter ganhado durante feito 3-4 lá, mas quis o destino que fosse nas mãos do Santos no pênalti lá, né? Até porque no primeiro jogo o Atlético foi muito mal. Muito mal. E no segundo jogo aí com a influência da torcida, né? Até por isso, falando um pouquinho aqui do Coritiba, o Coritiba, como todos os times, né, quando jogam com times superiores tecnicamente, igual o caso do Internacional esse final de semana, sofre também por não ter a torcida dentro de casa. E geralmente os times de menor expressão no cenário nacional, quando jogam em casa, tem a força da torcida, que dá aquele incentivo e os jogadores acabam rendendo e entregando até mais do que normalmente eles entregam. Então, esse ano aí, com as 5 substituições e sem a torcida, acaba ficando bastante difícil mesmo. Vai igualar mais, mas acaba favorecendo quem tem um elenco melhor, né? Isso. Mas entra na questão que a gente estava falando, né? Pô, põe a pesada para jogar, mano. Põe o menino para jogar aí, que daí não vai ter medo de colocar o pé na bola ali, o cara quer ganhar o espaço dele, né? Então é saber colocar também. A gente viu o Atlético ali quando colocou a pesada ali para jogar até agora contra o Fortaleza e também no segundo tempo contra o Coxa, porque os meninos vão para cima mesmo, sem medo, né? Então o Coxa está precisando disso, tanto o Paraná coloca bastante pesada também, né? Até por questões financeiras também, né? Então acho que é uma boa aposta para os clubes, né? O Coritiba está com o Igor Jesus ali, que tem sido destacado, né? Então eu acho que é por esse caminho aí, né? De que apostar, os né? nossos clubes podem aí
fazer frente aí e talvez até superar, aí, quem sabe, num futuro, os clubes do eixo que estão bastante enrolados, principalmente na questão política e financeira. A gente tá vendo aí pelo Cruzeiro que a gente acabou citando, né? Que tá com uma dívida absurda aí e não sabe o que vão fazer mais, né? Então é organização. Pessoal, a gente quer agradecer a todo mundo que participou do programa. Obrigado a todos vocês. Semana que vem a gente volta na segunda-feira para falar mais um pouquinho de tudo que aconteceu. A gente vai trazer mais coisas para falar também. Vamos ter a tabela ali atualizada também do Cartola. Espero que eu me recupere. Eu vou fazer alguma coisa aí, não sei o que vou fazer. Tem uns times que eu não vou escalar mais. Tá bom. Você que quer participar aí, então procura lá o nosso Cartola, tá? Faça o seu cadastro lá para que a gente brinque. Muito obrigado pela interação aí, tá bom? E na semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui. Estaremos aqui, se Deus quiser, às 8h30. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Boa sorte para os nossos times aí nas próximas rodadas. Até semana que vem. Abraço. Boa noite.